Bem-vindo ao programa Jesus está voltando. Vamos hoje a uma notícia que saiu agora, dia 25, do próprio Instituto do Templo, Ray Richman, quando ele diz que não há obstáculos para a reconstrução do templo. Ele fez essa declaração agora em razão do 6º aniversário do Dia Internacional de Conscientização sobre o Monte do Templo. Tanto ele, o Richman, como Isaac Herven, do Instituto do Templo, responderam perguntas aos participantes e afirmaram não haver obstáculos para a reconstrução do 3º templo. E eles dizem que de fato já começou. Sobre a localização exata da pedra fundamental, Richman diz que o lugar exato é o Monte Moriá, onde o domo da rocha está ali naquele lugar, e ele diz que ali é o centro do universo. Ray Richman diz que eles sabem exatamente onde as peças originais do tabernáculo ou santuário estão localizados em Jerusalém. Então ele deu detalhes bem precisos. Ele também mencionou que eles construíram, e aqui nós já noticiamos, o altar do sacrifício, que pode ser usado no lugar exato onde estava o altar anteriormente. E ele diz assim que com um complexo método pelo qual o altar pode ser montado e desmontado rapidamente, para que no momento certo possa ser desmontado, levado ao Monte Moriá e remontado para o uso. Ele diz que no momento o altar está sendo usado para fins educacionais. E ele salientou que o altar precede ao templo e, na verdade, na volta do exílio da Babilônia, certos aspectos do serviço divino foram retomados, mesmo antes que o templo fosse reconstruído. Ele diz que o primeiro passo deve ser a retomada das ofertas de serviços e, em seguida, sim, a reconstrução do templo. Richman afirmou nesse mês de Nissan, agora foi em março, nós falamos sobre isso, que a experiência da Páscoa e da oferta da Páscoa são ideais para a retomada da etapa do serviço divino, de acordo com as autoridades da Torá. Começar com a oferta pascal. Este ano, 2015, eles pediram ao Tribunal de Justiça de Israel permissão para realizar a oferta de Páscoa no Monte do Templo. E ele deu uma notícia, vocês se lembram daquela novilha vermelha que nós mostramos o vídeo? Ela foi apresentada no início do ano passado, a novilha vermelha perfeita. Só que, escute aqui o detalhe. Sobre a novilha vermelha, Richman explicou que em 2014 surgiu em Arkansas, Estados Unidos, uma candidata para a novilha vermelha. Mas, infelizmente, antes da idade de 1 ano, mostrou alguns pelos brancos, que a desclassificou para seu exemplo exigido. Então, aquela novilha vermelha que nós apresentamos, que ele, o próprio Ray Richman, tinha falado que era a novilha perfeita, ela no crescimento, antes de 1 ano, apareceram pelos brancos e ela foi desclassificada. As cinzas da novilha vermelha são essenciais para a reconstrução e dedicação do templo, disse ele. Ele também disse que, de acordo com a tradição judaica, já havia 9 vacas vermelhas e que a 10ª seria cumprida pelo próprio Messias. Interessante isso aqui. No próximo mês, agora em abril, será anunciado um grande projeto para fornecer a vaca vermelha apropriada para Israel. Sobre os Coanins, os sacerdotes, Richman disse que eles são descendentes de Arão e irmão de Moisés e que são responsáveis para o serviço no templo sagrado. Hoje, os descendentes diretos de Arão podem ser geneticamente testados. Eles são comuns, os Coanim, sacerdotes, e o Cohen Gadol, sumo sacerdote, que são eleitos pelo corpo do Sinédrio. Ele explicou que o Messias, um descendente da tribo de Judá, será um descendente do rei Davi e terá o reinado sobre Israel. Mas negou que sirva como sumo sacerdote, o Cohen Gadol, alegando que este serviço está reservado a um dos descendentes de Arão. Só lembrando que o Sinédrio foi refeito em 2004.
Sobre o altar do incenso, explicou que conhece a composição correta do incenso, e é um segredo que foi transmitido oralmente por gerações, dentro de uma mesma família de sacerdotes. Então, até o altar do incenso, eles têm o correto incenso a ser utilizado. Sobre a oferta contínua ou diária, ele explicou que, na verdade, eles já fizeram no ano passado, 2014. O Instituto do Templo opera a nível internacional e mantém uma escola de sacerdotes ou coanim. Nós colocamos um vídeo, um dos indivíduos lá falando já. Então, sacerdotes ou coanins que estejam preparados para o serviço do altar e do templo. Por isso, diz que a oferta de Corban, ou contínua, a Tamid, que são feitas 2 vezes por dia, é um dos serviços que são ensinados aos sacerdotes e, de fato, já realizados sob a forma de representação, sem um animal vivo, ao contrário do sacrifício de cordeiros pascais, que se utilizavam cordeiros, os quais foram distribuídos para as famílias pobres em Jerusalém. Agora, outro detalhe aqui bem interessante que ele vai falar. Sobre a Arca da Aliança, contendo as tábuas com as 10 palavras, vara e maná de Arão, disse que está escondida, não se perdeu. Está em uma câmara sobre o Monte Moriá, em Jerusalém, desenhada profeticamente pelo rei Salomão e usada pelo rei Josias para esconder a arca 22 anos antes da destruição do templo. Interessante isso aqui. Ele afirmou que a arca retornará ao futuro templo. Então ele disse que está ali no próprio Monte Moriá, a arca escondida. E aliás, um dos vídeos que nós fizemos, Dan Barrett, ele afirmou que por trás daquelas paredes ali havia muitos segredos. Falando sobre o formato do terceiro templo, explicou que ainda não tem a capacidade de compreender a visão de Ezequiel, que era um templo muito mais amplo que o que foi construído por Salomão ou construído por Esdras, que o pano de fundo para a reconstrução atual do templo é baseado no segundo templo ou da época de Esdras. À medida que cresce a compreensão sobre o significado das medidas e proporções do templo de Ezequiel, esse será o projeto acabado, um templo construído por Israel de acordo com a visão de Ezequiel. Ele também comentou que a pedra angular que está sob a abóbada do domo da rocha, a cúpula dourada, é o lugar santíssimo, é o lugar do Santíssimo. Olha aí, escute aí, onde Jacó descansou. Mas o lugar do altar, que está mais ao leste, é ocupada por uma pequena cúpula azul no presente momento, e corresponde aonde Abraão amarrou Isaac. O lugar onde a novilha vermelha é oferecida ou sacrificada, explicou, fica em frente ao templo e está localizado no Monte das Oliveiras, em frente à Porta Dourada, que de acordo com a Torá é um lugar de unção, onde tem um lugar do sacrifício da novilha vermelha. Então veja que o Ray Richman deu essa interessante entrevista e falou detalhes que ainda nem tinham sido ditos do que está antecedendo a reconstrução do templo, e que aí aquela novilha vermelha ela foi desclassificada, mas que eles já estão eufóricos para que o templo venha a ser reconstruído. Por isso nós estamos sempre afirmando que os templos estão... Veja que o relógio dos judeus está para começar a andar. Nunca se falou tanto de Israel, com tantos problemas, com tantas confusões, e com o templo. Nunca se teve tantas matérias sobre a reconstrução do templo. Quer dizer, eles já estão com tudo pronto, só falta, inclusive, ele diz aqui que a 10ª vaca será exatamente com o surgimento do Messias, que é o que ele fala. Então estamos vivendo tempos proféticos, tempos únicos, e uma prova de que Jesus está voltando.